Boa noite, sejam bem-vindos a mais um STP Linha, edição 7 de abril do ano 2015. Naufragou na noite de ontem nas águas territoriais são-tomense um navio de pescas de nome Thunder que tinha a bordo 40 pessoas, entre eles cidadãos indonésios, chilenos, espanhóis e pelo menos um cidadão português. Os 40 tripulantes foram resgatados faseadamente pelo barco Águia da Guarda Costeira Nacional. O alerta sobre o navio Thunder foi dado à Guarda Costeira Nacional pelo Centro de Operação de Gana quando eram por volta das 19 horas na noite de segunda-feira. Ontem, por volta das 7h45, fomos informados através do Centro de Operação de Gana, para o Centro de Operação da Guarda Costeira Santo Tomé e Príncipe, informar que havia um navio de nome Thunder que encontrava estava no estado de Irapique, quer dizer, Irapique afundar. E que se o Santo Tomé pudesse dar apoio para salvar os elementos que encontrava no navio. E dali, Guarda Costeira, tomaram esse conhecimento, informamos de imediato o nosso Ministro da Defesa e pôs-lo ao corrente do assunto. E dali, tomamos todas as medidas aqui na Guarda Costeira de salvar 40 marinheiros que se encontravam a bordo do navio de pesca. E fizemos o primeiro contato com o país vizinho do Gabão, a qual que eles receberam mensagem, disseram que depois voltaria a dar resposta do assunto. Ficamos à espera, a resposta não apareceu no momento que a gente queria, e soubemos que, soubemos que havia um navio muito próximo do barco que ia a fundo. Entramos em contato imediato com esse navio. E o navio respondeu, começou a nos dar informação. E nós pedimos que eles fossem resgatar os elementos. Eles fez-nos saber, para resgatar elementos, a gente tinha que levar o militar para a segurança do mesmo navio, que é a segurança deles. Porque eles tinham receio do pessoal que estava no navio. Mas desembarque dos 40 náufragos deste navio começou depois de 1 da madrugada desta terça-feira, no porto de Ana Chaves. Para acompanhar o processo estiveram militares da Guarda Costeira, agentes da Polícia de Investigação Criminal e da Polícia de Ordem Interna, acompanhados pelo Ministro da Administração Interna. Mais tarde apareceu outro navio próximo do navio, eles entenderam, recolheram os marinheiros e trazeram a São Tomé. Entraram em contato conosco e disseram que ia caminhar para Santo Tomé. E disseram que ia chegar por volta de 1 de madrugada. Nós dissemos, está bem. Nós entramos em contato com o Ministro da Defesa e pedimos ao Ministro da Defesa para criar um gabinete de crise no momento, uma vez que a situação não é situação fácil. E o Ministro aceitou criar um gabinete de crise, convidamos todo elemento que pudesse fazer parte do gabinete. E assim criar o gabinete, volta de 23 horas, partimos para Porto. E navio, volta de 23 e qualquer coisa, já começou a aproximar o nosso Porto Santo Tomé e Príncipe. E dali fizemos toda a diligência que podia ter feito, recolhemos, mandamos nossa embarcação com o nosso militar fuzileiro e mais outras pessoas acompanhadas e trouxemos elementos, todos os elementos que é para Porto. Segundo o comandante da Guarda Costeira, apenas foram informados de que o navio Thunder estava a ser investigado pela Interpol devido à prática de pesca ilegal tempos depois do resgate. No momento nós não sabíamos, mais tarde tomamos conhecimento através de uma carta que ele podia estar sendo acompanhado através do o Interpol estava a acompanhar esse navio já há muito tempo, não é hoje, já há muito tempo, de sua prática de pesca ilegal. Mas sabendo diretamente que estava, nós não sabíamos, que nós vimos ver a carta depois do acontecimento. A Capitania dos Portos estava informada da chegada deste navio ao país, um aviso que foi feito pela agência Equador, que estava a agenciar o barco ora naufragado. Para dizer que sim, a Capitania tomou conhecimento com base num aviso de chegada, e nós normalmente temos escrito o aviso da agência Equador, que é um aviso de chegada, e que o navio tinha previsão de chegada hoje a São Tomé.
E assim nós fizemos todos os documentos, estávamos à espera de que a qualquer momento pudesse o navio chegar ao país. E mas, o que é que este navio vinha a fazer em São Tomé? Bom, segundo a informação tida junto ao armador, o agente marítimo, o navio tinha como propósito de vir para São Tomé fazer o transbordo de pescado, a mudança da tripulação e posteriormente permanecesse em São Tomé para preparar um novo registro e mudar da atividade de pesca, que era para nova licença de pesca, para passar a trabalhar na área de São Tomé. O comandante da Guarda Costeira disse ainda que não tem informações de que este navio estava sendo perseguido pela Interpol. Vi nenhuma carta dada dizendo que o navio estava perseguido pela Interpol. Eu posso dizer, ser claro para si, eu também sou membro da Interpol, mas não recebi nenhuma carta. Se não sabia, fica sabendo agora, não recebi nenhuma carta da Interpol dizendo que o navio está sendo seguido. Eu posso buscar o livro onde consta que eu sou membro do Interpol de São Tomé, mas eu não vi nada disso. Mas caso venham receber esta carta, há essa possibilidade? Isso já não é com o governo de São Tomé, não é com o São Tomé Príncipe, porque se houver essa situação toda, cada elemento que encontrar no navio tem em diferente país. Interpol, junto ao país de origem, entra em contato com os mesmos, não é São Tomé Príncipe. Todo o trabalho de São Tomé Príncipe? Todo o trabalho feito, porque nós fizemos trabalho que nós devemos fazer, que é salvar a vida do ser humano no mar. Depois do resgate, que só terminou por volta das 4 horas desta madrugada, os indivíduos foram encaminhados para a Polícia de Investigação Criminal PIC. Informações obtidas pela nossa equipa no local é que os 40 tripulantes só deixaram esta instituição depois de mais de 5 horas de interrogatório. Foram assim conduzidos para uma unidade hoteleira. Estatuto Orgânico e Regulamento Geral sobre o Exercício das Atividades da Pesca e Recursos Halieuticos em São Tomé e Príncipe foram validados. Esta manhã, no Centro Profissional Brasil São Tomé, o ato foi presidido pelo representante do Ministro da Economia e Cooperação Internacional, Wilson Bragança, na presença de várias individualidades ligadas à pesca e outros sectores que colaboram com esta direção direta ou indiretamente. Estima-se que, com a aprovação destes documentos, a direção da pesca cumpra com maior eficácia e eficiência os objetivos preconizados pelas autoridades nacionais. Assinala-se hoje, 7 de abril, o Dia Mundial da Saúde, instituído em 1948 pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Saiba agora um pouco mais sobre a data. Desde o ano de 1948, no dia 7 de abril, é comemorado o Dia Mundial da Saúde. Este foi criado para alertar a população sobre os problemas de saúde pública. É de responsabilidade dos Estados e de seus governantes oferecer atendimento médico gratuito a toda a população. Ter saúde não é somente não ficar doente, mas, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, é também manter um estado de bem-estar mais amplo que envolve o aspecto físico, mental e social da pessoa. A OMS apela a todos e a cada um a optarem por consumir alimentos saudáveis, reduzirem o consumo de sal, evitarem o consumo de tabaco e o uso nocivo do álcool, controlarem o peso e a verificarem regularmente a sua tensão arterial. Exorta os ministros da saúde e os profissionais de saúde a darem a máxima importância à detenção precoce, ao tratamento da hipertensão, à prevenção das suas complicações e ainda a implementarem orientações normalizadas para a gestão da hipertensão no âmbito dos cuidados de saúde primários. Com tudo isso, gera-se a diminuição do movimento nos hospitais e postos de saúde, reduzindo de forma considerável os gastos do país. A Organização Mundial da Saúde comemora este 7 de abril os 77 anos de existência. Como tal, a segurança dos alimentos é o lema escolhido para este ano. A ministra da Saúde, Maria Jesus Trovoada, a falar sobre o dia, diz que a segurança dos alimentos em São Tomé e Príncipe é uma questão que precisa de profundas reflexões
em busca das melhores soluções. Ministra da Saúde São Tomense, ao endereçar mensagem sobre o Dia Mundial da Saúde, que se comemora hoje, começa por contextualizar citando os números de casos de diarreia segundo a OMS, para depois mostrar que a situação de segurança dos alimentos é preocupante no país. Caros são tomenses, segundo a OMS, em cada ano quase 2 milhões de pessoas morrem devido às diarreias. E em muitos casos, essas mortes por diarreias estão relacionadas com aquilo que comemos e bebemos. A OMS diz ainda que mais de 200 doenças que existem hoje no mundo são provocadas por aquilo que nós comemos e bebemos. E porque somos muitas vezes atacados por inúmeras doenças, como por exemplo a hipertensão, aquilo a que habitualmente chamamos de tensão alta, por exemplo, é devido ao que comemos e bebemos. Este ano, o assunto escolhido para a reflexão das pessoas e dos países membros da Organização Mundial da Saúde é a segurança dos alimentos. Segurança dos alimentos que requer, na ótica da ministra, uma profunda reflexão. Este tema, a segurança dos alimentos, é de grande importância para todo o mundo e obriga nós, os são tomenses e o 6º governo de São Tomé e Príncipe, por intermédio do Ministério da Saúde, uma reflexão muito verdadeira e faz justiça ao que chefe do 6º governo, a quando a tomada de posse, pediu. O chefe do 6º governo colocou como incumbência da Ministra da Saúde a missão de reformar o nosso Sistema Nacional de Saúde para que todos aqueles que mais necessitam também possam ganhar com o nosso saber e melhor cuidar. Dentro da tal reflexão, Maria Jesus Trovaria entende que o país deve ter determinadas políticas bem delineadas. Temos que ter uma política nacional de medicamentos, os mecanismos de financiamento da saúde, a descentralização da saúde e a assistência farmacêutica na atenção central à saúde dos são tomenses, entre outros assuntos. O aumento do acesso da população ao sistema da saúde exige medidas que temos que tomar. Exige mudanças na distribuição de medicamentos essenciais com controlo do Ministério da Saúde, de maneira a aumentar a cobertura e, ao mesmo tempo, diminuir ou mesmo minimizar os custos. Esta governante sublinha que o Sistema Nacional de Saúde está inadequado para depois explicar o tal desenquadramento. O Sistema Nacional de Saúde do nosso país está inadequado e desenquadrado nos tempos atuais e requer com urgência uma correção com a colaboração de todos. Se não, vejamos como falar de segurança dos nossos alimentos quando não controlamos a qualidade do alimento que os são tomenses comem. Como falar da segurança dos nossos alimentos quando não sabemos de onde vem o que os são tomenses comem. Como falar da segurança dos nossos alimentos quando não sabemos de quem é verdadeiramente a responsabilidade de vigiar e controlar o que comem e onde comem os são tomenses. Daí, a titular da pasta da saúde frisa que dentro desses constrangimentos, o papel do governo é de estabelecer políticas de saúde que ultrapassem essas barreiras, apesar de ser uma tarefa árdua, para depois sublinhar que é possível com a colaboração de todos. Hoje, cerca de 40 anos após a nossa independência e 77 anos da institucionalização da OMS e sob o lema A Segurança dos Alimentos, é da nossa obrigação, como responsáveis pela definição, orientação e condução de toda a política de saúde do nosso país, declarar aos são tomenses que o caminho é duro, mas, tal como os outros povos lá chegaram, também chegaremos com a colaboração de todos. Portanto, os nossos esforços rumo à correção do nosso Sistema Nacional da Saúde devem todos ter como destino zelar pela higiene daquilo que comemos, separar os alimentos crus dos cozinhados, comer os alimentos bem cozinhados, guardar os nossos alimentos a uma temperatura própria e utilizar a água e outros produtos que comemos e bebemos que nos garantam que estão em boas condições.
no dia em que se celebra mais um aniversário do Dia Mundial da Saúde, sobre o lema "A segurança dos alimentos", cabe ao Estado estabelecer políticas de controle de tudo quanto é alimento, tanto importado como produzido localmente, e recomenda-se à população o bom uso dos mesmos em prol de uma vida saudável. Oportunidades de negócio em São Tomé e Príncipe é o tema da conferência promovida pela Associação Empresarial de São Tomé e Príncipe e pela Miranda. Esta conferência pretende melhorar o conhecimento do arquipélago junto dos potenciais investidores e outras entidades interessadas em estabelecer relações bilaterais. Por outro lado, dar a conhecer as oportunidades de negócios nas áreas como a agricultura, o turismo, a pesca, os recursos naturais, as infraestruturas e os serviços. Diversificação da economia em Angola foi o tema da palestra realizada no passado fim de semana no Hotel Praia, em alusão ao mais um aniversário da paz em Angola. O evento contou com a presença de várias individualidades do país e foi proferida pelo mais alto responsável da administração tributária de Angola, Dr. Gilberto Luther Batista. Angola e São Tomé e Príncipe têm laços históricos e de cooperação de longa data. Em alusão ao Dia da Paz e Reconciliação, 4 de abril, a palestra que foi proferida por Gilberto Batista serviu para elucidar os santomenses sobre os passos dados pelas autoridades angolanas com vista à reforma tributária e à diversificação da economia. O palestrante explica o conceito de diversificação da economia. Diversificar a economia é uma expressão que muitas vezes as pessoas realmente não conseguem alcançar o que é que significa, mas não é do que existirem, digamos, várias realidades económicas, isto é, de olhar, alargar o número de realidades económicas, ou se quisermos, o número de iniciativas económicas, quer pelo seu número, quer pela sua incidência, isto é, pela realidade a que respeitam. Isto tem a ver com termos de mais indústrias, mas também termos uma atividade agrícola consentânea, mas também termos atividade pesqueira, temos também uma atividade extrativa, temos uma atividade manufatureira. Portanto, tem a ver com este olhar diversificado sobre o tecido produtivo, isto é, existir o inverso de uma monocultura económica, isto é, não existir apenas uma economia voltada para um só produto ou só para uma só realidade. Isto presta-se a olharmos para os serviços, a olharmos para a produção de bens de consumo. Angola já teve grandes ganhos no que concerne à diversificação da economia. Com isso, o responsável da administração tributária de Angola entende que os ganhos até aqui conseguidos foram graças à paz. A paz é o ganho que permite tudo isto. Não é? Sem paz, nenhuma destas iniciativas, provavelmente, ou muito poucas delas, teriam efeitos realmente palpáveis. Provavelmente muitas delas nem sequer teriam sido tomadas por força da canalização dos recursos públicos para o esforço de guerra, ou em vez de sustentarem os programas de investimento públicos, porque eu referi-me a algumas iniciativas, por exemplo, de apoio ao empresariado, mas não me referi às muitas outras iniciativas no que diz respeito à criação de infraestrutura, de toda a infraestrutura necessária para que os negócios se possam sustentar. Pronto, não basta nós darmos crédito ao empresário, não basta darmos dinheiro e darmos uma oportunidade, licenciarmos o empresário para ele desenvolver uma determinada atividade, ou o potencial empresário. É necessário que existam infraestruturas, é necessário que existam estradas, pontes, hospitais, segurança. Portanto, é necessário que existam pessoas qualificadas, preparadas para trabalhar para este empresário. Portanto, é preciso que ele tenha uma mão de obra cada vez mais qualificada, e isto só acontece porque o Estado tem recursos e pode canalizar esses recursos, porque estamos em paz, para que estas infraestruturas e para que esta elevação do nível do homem angolano possa ser feita. O ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidade, Salvador Ramos, que presidiu o ato, felicitou o povo angolano e disse que São Tomé e Príncipe partilha com Angola esta vitória. Dizer ao senhor representante da República de Angola, encarregado de negócios, que São Tomé e Príncipe
partilha com Angola esta vitória que constituiu o 4 de Abril, pôs termo a 27 anos de guerra entre irmãos desavindos. Dizer a Vossa Excelência também, para transmitir às mais altas autoridades angolanas as saudações e os cumprimentos das mais altas autoridades da República Democrática de São Tomé e Príncipe por esta data. Gostaria de, finalmente, felicitar também o palestrante pela forma tão lúcida como nos brindou com este tema, a diversificação da economia angolana, trazendo para nós alguns exemplos que constituem ganhos concretos da paz alcançada em Angola 4 de abril de 2002. Desejar a todas as angolanas e a todos os angolanos que aqui labutam conosco diariamente muitas felicidades, muita paz, muita alegria e boas festas. Palestra sobre a diversificação da economia angolana, sobre olhares atentos dos responsáveis dos órgãos de soberanias, membros do governo, membros do corpo diplomático, entidades religiosas e representantes da sociedade civil, marca a celebração do Dia da Paz em Angola. E assim colocamos um ponto final nesta edição do STP em linha do dia 7 de abril, o Dia Mundial da Saúde. Fica a promessa de voltarmos amanhã à mesma hora. Boa noite.